A criatividade é um fenômeno extremamente raro e impossível de ser treinado. Só que você vê por aí muita gente falando que consegue te ensinar a treinar a criatividade ou aumentar. Mas ou esse cara não sabe o que ele tá falando, não conhece o tema da criatividade, os estudos sobre isso, ou ele tá mentindo. Porque a criatividade é um fenômeno que é um traço de personalidade. O que é isso? Imagina que você tem a tua altura, ou a tua propensão de ter um braço maior ou menor. Por exemplo, minha mão é bem grande. A criatividade é exatamente isso. Um traço de personalidade muito rígido. Esse traço de personalidade diz de como que o teu cérebro, ele hiperconecta os assuntos. Então, pessoas criativas, elas pensam de forma muito divergente sobre as coisas, e geralmente esses pensamentos delas não são comuns. Tipo, eu peço pra você, quais são 5 formas de você usar um tijolo? Aí você fala, fazer uma parede, fazer um muro, fazer uma gaiola pra cachorro, né? Nada criativo. Mas um cara criativo vai falar assim, peso de papel, porta, dá pra arrombar um carro. Associação semântica da pessoa muito criativa, você consegue fazer testes para medir isso, justamente medindo o quão difícil é de surgir na população aquela ideia. Então, basicamente, isso é a criatividade. São ideias raras. Por isso que essas pessoas também são raras e por isso que a criatividade é muito rara. Por que é importante saber disso? Porque a maioria das pessoas criativas, elas têm um problema muito intenso de conseguir fazer escolhas e abandonar escolhas. Então, são pessoas que se interessam muito por muita coisa e elas querem aprofundar muito aquilo. E elas também têm muita ideia a todo momento. Então, eles não sabem o que fazer com essas ideias. Muitas vezes, se ele não sabe que ele é muito criativo, ele vai começar projeto, daí ele vai dizer assim, eu começo muita coisa e não termino, eu sou preguiçoso, sou indisciplinado. Caóticos é uma palavra que eles descrevem muito. Na verdade, você não é caótico, você é criativo, só que você não sabe como usar a criatividade, você não sabe como é o processo de geração de ideias. Daí o que acontece? Cada vez que uma ideia é gerada, você dá uma importância muito grande pra ela. Então, se o cara não tem nenhuma forma de lidar com essa criatividade, ele começa a meio que virar um escravo das mini ideias que ele tem. Então, o cara que não consegue tocar o projeto na empresa dele, porque durante o projeto ele já teve 5 ideias de outros negócios que ele quer montar, outras empresas que ele quer montar, ou ele tá fazendo uma obra ali, escrevendo alguma coisa, ele tem ideia de outra coisa e não consegue finalizar, ou é uma criança que tá estudando ali e tem um monte de ideia durante a aula sobre aquilo que o professor tá falando, daí não consegue seguir a linha de raciocínio do professor, né? Se você não sabe que uma pessoa é criativa, você não consegue tratar, é como se a pessoa tivesse um diamante no bolso e você não sabe. Você tá tratando a pessoa muito mal, porque você acha que ela tem defeitos de caráter, né? Indisciplinado, preguiçoso e tal. E na verdade o que? O cérebro dela não deixa ela em paz. E ela não sabe lidar com esse cérebro. Se você é pai de uma criança ultra criativa e não sabe, você tá perdendo o maior potencial do teu filho, porque ele vem com ideias, soluções criativas a todo momento, você não consegue entender isso, você acaba podando ele, então você faz o quê? Você acaba destruindo o emocional daquela criança. Porque assim, o criativo é muito inseguro, né? Porque vem muita ideia é novo tem que ser testado, validado, e você não consegue validar, porque se você não sabe que é criativo, você não consegue se validar, e se você não sabe que teu filho é criativo, você também não consegue validar ele. Ou se você atende uma pessoa criativa e também não sabe disso, você não vai conseguir conduzir o caso, você vai falar pra ele tentar se encaixar, você vai tentar podar nas ideias daquele cara. Então saber que uma pessoa é criativa, saber o que significa criatividade, como que ela funciona, né, e o que fazer, é meio que decisivo para você conseguir fazer com que essa pessoa, ou você próprio, desenvolva, porque o criativo, ele já tem o que é mais difícil de ter, que é raríssimo, ideias, possibilidade de linkar as ideias, né, possibilidade de linkar conhecimentos diferentes. Só que o problema é o que fazer com isso. Primeiro, tem que conhecer a criatividade, a característica, como ela funciona, como ela se manifesta, como funciona um indivíduo criativo, senão você não consegue educar, orientar, tratar, não consegue fazer nada. A ligação da criatividade com o superdotado é que o traço de criatividade, que é medido pela abertura, geralmente, que é a abertura ao novo. A maioria dos superdotados tem um traço de abertura muito alto. Por exemplo, o meu é 96 de 100. Significa que numa sala de 100 pessoas tem 4 só que tem mais criatividade do que eu. Meus alunos todos, a grande maioria deles, tem a criatividade para cima do 80. Então, são muito criativos. A superdotação, a alta inteligência, geralmente traz junto a criatividade. Tem alguns teóricos que falam da superdotação que, inclusive, colocam como critérios superdotação, criatividade, envolvimento com tarefas e motivação. Tem alguns teóricos que usam como um pilar da superdotação a criatividade. Então, se você já entendeu que você precisa entender com profundidade o teu funcionamento e o teu cérebro, eu tenho uma notícia para você. Eu reuni
todo o meu conhecimento sobre esse assunto, condensando materiais de centenas de horas de atendimento com superdotados e de conversas e atendimentos com milhares de alunos. E não importa se você já é nosso aluno ou se você pensou em ser aluno e não entrou ainda, essa vai ser a melhor chance para todos para entrar e participar disso. Eu vou lançar algo totalmente novo e totalmente diferente do que eu já fiz e daquilo que você já viu. Esse é o momento da gente de fato viver uma nova era para os superdotados. Para isso, eu vou fazer um encontro gratuito, encontro secreto e fechado, que vai ser online, mas só vai poder participar desse encontro quem estiver num grupo de WhatsApp que eu tô abrindo.